Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando mais um encontro com a Palavra. E é sempre uma grande alegria poder estar aqui junto com os irmãos em nosso canal, nesse espaço ao qual nós reservamos para aprender a Palavra de Deus e sermos edificados por ela. Nós estamos estudando a respeito da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, mais especificamente no capítulo de número 5. Nós estamos aprendendo sobre as recomendações de Paulo, a qual ele dá à igreja em Tessalônica. E o tema dos nossos estudos é Cristão Forte, Igreja Forte. Então nós estamos aprendendo muita coisa sobre relacionamentos, como deve ser o nosso comportamento com a liderança da igreja, com os irmãos da igreja, como deve ser a nossa atitude em relação àqueles que nos perseguem e ofendem não somente a nossa pessoa, mas também a nossa fé. E também aprendemos a respeito de sempre estar alegres no Senhor. Hoje nós iremos aprender a respeito da oração. É preciso orar. Este é o tema do nosso encontro com a palavra de hoje. Por isso, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias comigo lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós iremos ler o verso de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Orai sem cessar. Amém. Então o apóstolo Paulo recomenda para os cristãos que vivem na cidade de Tessalônica para que eles orem sem cessar. O que é orar sem cessar? Primeiramente precisamos entender qual é o poder da oração na vida de um cristão. Você com certeza já acompanhou em algum momento da sua vida ou já ouviu falar a respeito de heróis e que esses heróis eram seres humanos comuns, mas que eram portadores de poderes especiais. Muitos deles podem voar, outros podem correr, outros podem destruir coisas, ter uma força extraordinária, Todos eles possuem poderes e é esses poderes que tornam essas pessoas especiais, diferentes dos outros seres humanos comuns. O cristão, ele tem um poder e o seu poder é a oração. Todo cristão possui essa arma poderosa chamada oração. Pela oração, nós temos acesso ao trono de Deus. Pela oração, nós temos comunhão plena com o nosso Pai. A oração é a ferramenta, é o meio pelo qual o cristão consegue se ligar a Deus, estar próximo de Deus, sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida. E através do sacrifício de Jesus, hoje as nossas orações, elas são recebidas pelo Pai. Nós temos livre acesso até o trono de Deus pelo sangue de Cristo. E ali interceder, e ali clamar, e ali derramar as nossas orações diante do trono de Deus. Que poder maravilhoso possui o cristão. Pena que muitos não valorizam a oração. A oração é necessária para a vida de todo cristão. Costumamos ensinar às nossas crianças que todo cristão precisa das vitaminas B e O, Bíblia e oração. Ler a Bíblia e orar. Todos nós
precisamos desta vitamina para fortalecer o nosso espírito. Não adianta apenas lermos a palavra de Deus se não aplicarmos e orarmos diante de Deus e através da sua palavra. Se nós simplesmente lermos a palavra de Deus, mas não aplicarmos e orarmos, não teremos plena comunhão com o Santo Espírito de Deus, que vive dentro de todo cristão que foi verdadeiramente regenerado pelo seu poder. Então Paulo, em meio a tanta perseguição, a tantas perseguições que a igreja estava sofrendo, a tantas lutas que a igreja em Tessalônica estava sofrendo, o apóstolo Paulo recomenda que eles orem sem cessar. O apóstolo Paulo não diz, olha, estudem sem cessar. O apóstolo Paulo não diz, olha, batalhem sem cessar. Treinem sem cessar. Fortaleçam a sua carne sem cessar. Mas ele diz, orem sem cessar. Para cumprir tudo aquilo que nós aprendemos, nas recomendações anteriores que Paulo ensina aos cristãos que vivem na cidade de Tessalônica, para colocarmos em prática tudo isso, é preciso orar sem cessar. Mas você, assim como eu, não tem a disponibilidade de estar orando em voz alta em todo lugar. Mas você precisa entender que nós não somos limitados apenas a orar em voz alta. Nós podemos orar no Espírito. Então, em todo lugar, aonde nós estivermos, nós precisamos estar em espírito de oração. Se não podemos orar audivelmente, podemos com o nosso espírito clamar ao Senhor, pedir o seu socorro, a sua intervenção nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Precisamos aprender a orar no Espírito. Você sabe orar no Espírito? Como tem sido a sua vida de oração? Você tem praticado a oração diariamente ou somente quando você está cultuando a Deus, aonde nós temos os momentos de oração durante o nosso culto? É preciso orar todos os dias, desde o momento em que nós nos levantamos, nos despertamos pela manhã da nossa cama, até a hora em que nós iremos dormir e descansar. Todo esse tempo nós precisamos estar em oração. Esta não é a recomendação de Paulo somente para a igreja em Tessalônica. Para a igreja que vivia na cidade de Éfeso, aos Efésios, Paulo também recomenda a mesma atitude. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. O apóstolo Paulo vai dizer assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós precisamos orar em todo tempo no Espírito. Nós precisamos ter uma vida de oração. Se queremos ver mudanças na nossa vida, na nossa igreja, na sociedade em que nós vivemos, se queremos ver o avivamento de Deus sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, nós precisamos orar. Aliás, se nós olharmos a história de todos os avivamentos que tiveram no passado, todos eles começaram com oração e dedicação à leitura e à aplicação da palavra de Deus. Todo o avivamento começou assim, desta maneira, com pessoas que voltaram as suas vidas à prática da oração e da súplica o tempo todo. E ao aprender da palavra e aplicar a palavra na sua vida, o avivamento aconteceu nesses lugares. Grandes avivamentos aconteceram no mundo por causa de homens e mulheres que
tiveram uma vida de oração, que se colocaram à disposição em todo o tempo para orar ao Senhor. Nós precisamos criar este hábito em nossas vidas. Ter um tempo de oração é muito importante, mas nós precisamos entender que nós temos o dever de manter o nosso espírito em oração o tempo todo. Aonde nós estivermos, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Pai. Se nós queremos vencer as tentações, as lutas deste mundo, somente com este poder que nos torna especiais, que é a nossa oração. Não que a nossa oração ela seja perfeita, ela seja diferente, não que a nossa oração ela seja poderosa porque nós oramos. Não, a nossa oração ela tem poder porque nós oramos em nome de Jesus. E o próprio Mestre disse: tudo o que nós pedirmos em oração, crendo, assim nós receberemos. Tudo o que nós pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós receberemos de acordo com a soberana vontade de Deus. O Senhor irá atender o desejo do nosso coração se nós nos colocarmos em oração constantemente. O problema muitas vezes também que nós enfrentamos de orar no Espírito é que muitas vezes nós nos distraímos muito fácil, com as situações do dia a dia e começamos a orar e rapidamente esquecemos, ou então não somos persistentes. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios para termos perseverança, para sermos insistentes em nossas orações. Quantas vezes nós nos colocamos em oração por um ente querido e por uma situação e passando-se alguns dias, meses ou até mesmo anos, nós esquecemos dessas orações, esquecemos de clamar a Deus e até mesmo recebemos a bênção, mas nem lembramos mais do que um dia nós oramos por isso. Eu tenho certeza que se você puxar a sua memória aí, a sua lembrança, você vai lembrar de bênçãos que você recebeu do Senhor, que são fruto de orações suas lá no passado, que você já nem lembrava mais. Mas Deus, Ele é fiel e Ele honra a sua palavra. Quando Ele diz que Ele irá cumprir, Ele irá fazer sim, porque Ele é fiel, não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel e Ele nos abençoa. Então, que possamos ter esta atitude em nossas vidas, que possamos seguir esta recomendação do apóstolo Paulo, e eu tenho certeza que a nossa vida irá mudar. Eu tenho certeza que a sua vida irá se transformar. Situações aonde você perde, o equilíbrio, situações onde você não encontra respostas, não encontra saídas. Se você orar, se você buscar, eu tenho certeza que Deus irá iluminar a sua vida, a sua mente, irá dar resposta às suas orações e você sentirá e você irá viver o sobrenatural de Deus. Você irá sentir que você está neste mundo, mas que você não está sozinho, que Deus está do seu lado, que Cristo Jesus se faz presente. E eu tenho certeza que através da oração a sua fé irá crescer. Eu tenho certeza que através da oração a sua comunhão com Deus irá se fortalecer e você se sentirá seguro na presença do nosso Senhor. Por isso, ore em todo tempo, ore sem cessar. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus.
no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, Ele tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor